Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de novembro de 2023. João de Deus é condenado a mais 118 anos de prisão. A Justiça de Goiás condenou na sexta-feira, 15/09, João Teixeira de Faria, 81 anos, conhecido como João de Deus, a mais 118 anos de prisão pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Com a decisão do juiz Marcos Boechat Lopes Filho, foram encerradas as últimas 3 das 17 acusações contra o curandeiro na primeira instância, somando 489 anos e 4 meses de prisão. João Teixeira de Faria trabalhou durante anos como curandeiro na cidade goiana de Abadiânia, a 117 quilômetros de Brasília. Ele se apresenta como médium, designação usada no espiritismo para descrever quem teria o dom de incorporar espíritos e entidades à pena do TJ-GO, Tribunal de Justiça de Goiás, na comarca de Abadiânia. GO também define um pagamento de até R$100.000 por danos morais às 18 vítimas do caso. Os crimes ocorreram durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, no interior do estado, entre 2010 e 2017 e os autos seguem em segredo de justiça. Ao todo, 66 vítimas denunciaram o curandeiro, que culminaram em 56 condenações. João de Deus foi preso em 2018 e está em prisão domiciliar desde setembro de 2021, em Anápolis, Go. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos adverte que os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, golpe mortal desferem neles. Não peçais ao Espiritismo prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual, leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza, facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente. Ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprios fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos, por si sós, nada provam, a missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la, mas, a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram, não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que passaram da terra para a erraticidade e tomam nomes venerados para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas, sobretudo, nestes últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. João adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acrediteis em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos que, principalmente, podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de novembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.